terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que estão os estudos? Nesse período ainda que não voltou as coisas ao normal, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo, dentro do possível, realizar as atividades. Então, eu venho aqui fazer explicação e correção do PET, volume 2, da segunda semana de vocês, tá bom? Então, vamos lá rapidamente, tá? Explicação e correção, tá? E o tema: conflitos no mundo contemporâneo, tá? Nesses tempos atuais, de século XX para frente. Bem, Revolução Russa, gente. Acho que eu cheguei a falar com vocês já um pouquinho na sala de aula, quando a gente foi abruptamente, né, retirados da sala de aula e tivemos que nos voltar para as nossas casas, né, e para as nossas relações online. Bem, o que nós foi efetivamente, né? Eu vou dar só uma passada aqui. No começo do século XX, eu vou pegar aqui a canetinha, que é o marca-texto, tá? Então, no começo do século XX, ó, a Rússia, tá? A grande Rússia, hoje era um país de economia atrasada, tá? A gente dizia que a Rússia, em pleno século XX, já vivia um modelo feudal, tá? Praticamente feudal, dependente da agricultura, tá? Pois cerca de 80% da economia da Rússia estava concentrada no campo. Então, bem feudal, produção de gêneros agrícolas. Era pouco ainda industrializada, tá? Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos, né, para manter a base do sistema czarista. Porque na Rússia, aí já fala rei, monarca, imperador. Na Rússia, esse nome desse alto comandante do país é czar, tá? O czar governava a Rússia de forma absolutista, possível, estava atrasada mesmo, né? Porque o absolutismo já tinha acabado faz tempo em outros países, mas a Rússia ainda continuava com essa forma de poder. Ou seja, concentrava todos os poderes em suas mãos, não abrindo espaço para a democracia, tá? Ou qualquer outro tipo de participação popular. Mesmo com os trabalhadores urbanos que desfrutavam dos empregos da insignificante indústria, existia indústria na Rússia? Existia, mas era pouco. Esses daí que estavam na cidade aí, viviam descontentes também com o governo do czar. Então, o pessoal do campo estava descontente, passando fome, com vários problemas, e os da cidade também. Então, vocês veem que é um momento de uma grande satisfação popular com o czar, com o regime monárquico, né? Que a gente pode dizer era absolutista. Ainda a Rússia estava altamente atrasada. Tá? No ano de 1905, o Nicolau II, que era o czar, né, mostrou a cara violenta e repressiva do seu governo. Desculpa aí, porque eu marco bem torto, tá? No conhecido Domingo Sangrento. Esse Domingo Sangrento foi um ato onde as pessoas foram lá numa praça, mais de 3.000 pessoas, pedirem para o czar, de forma assim, um pedido, para que melhorassem a situação deles, né? Eles queriam uma pequena menor. Com isso, o que ele fez? Ele mandou atirar em todo mundo. Né? É conhecido como Domingo Sangrento. Várias pessoas morreram pisoteadas. Então, foi uma coisa bem alarmante, bem impactante, né? Ele mandou o exército, né, fuzilar milhares de pessoas que estavam lá reivindicando, né, os manifestantes. Marinheiros do encouraçado Potemkin também foram reprimidos pelo czar, que eram os marinheiros, né? Era mais ou menos essa a situação que permeava o processo anterior à Revolução Russa, tá? Tava desse jeito aí a situação da Rússia. Vamos mais um pouquinho delas. A oposição ao governo crescia, lógico, um governo desse jeito, quem é que quer? Um dos maiores partidos de oposição que existia
era o Partido Social Democrático. Mas seus líderes, o Plekhanov e o Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. Então eles tinham um partido, mas eles não viviam, eles viviam tipo exilados, porque eles já participavam de contestações, de movimentos contestatórios, e o governo do czar tinha uma polícia política ali, que chamava Okhrana, que pegava forte com os opositores, tá? Então, mas eles já estavam germinando as ideias de mudanças para aquela situação, mas estavam fora da Rússia. Escreviam textos, livros, influenciavam, já fazia todo aquele processo de adquirir, né, simpatizantes. Eles estavam se opondo, mas não estavam no próprio país. O Partido Operário Social Democrata Russo era crítico com a política do país. Porém, as divergiam de como solucionar os problemas da Rússia. Como solucionar esse pedaço aí? Ainda estamos atrasados economicamente, não estamos participando, a nossa indústria é pequena, o czar é absolutista. Então, eles se dividiram em duas correntes. Então, existiram os bolcheviques, e foi a maioria. Em russo significa a maioria. Liderados por Lenin, que estava lá exilado, né, fora, e defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder, ok? Luta armada. Pegar nas armas, a foice, tá? A foice do chamado socialismo, do comunismo, tá? Chegar ao poder à força. Os mencheviques, que era a minoria, eles já eram mais moderados, né? Eles eram liderados por Plekhanov, né? Defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, por exemplo, eleições. Então, os bolcheviques já queriam pegar na marra. Os mencheviques já eram mais moderados, um pouco mais conservadores, dizendo assim, não, nós queremos o poder, mas de uma forma mais democrática, através das vias normais, ter eleições. A gente tira o czar, mas a gente faz eleições, tá? Então, existiram esses dois grupos aí lutando pelo poder na Rússia, tá? Então, a Revolução Russa, ela derrubou o czar e implantou o regime socialista. Então, Revolução Russa, vocês lembram? Lembrem, o primeiro país a implantar o regime socialista, tá? Que eu quero até explicar uma coisa. As pessoas falam assim hoje muito de comunismo, né? Aquele país é comunista e tal. Na realidade, o que se fez aqui foi um socialismo de Estado. Porque, segundo Karl Marx, que escreveu sobre essa teoria no Capital, da luta de classes e tal, um conceito dele, ele dizia que para se chegar ao comunismo, precisava se passar primeiramente pelo capitalismo, tá? Depois a gente viria para o socialismo, tá? Fazia essa transição, e do socialismo se chegaria ao comunismo. Então, portanto, nunca se chegou nessa fase. Então, de certa forma, é errôneo ficar falando que o país é comunista, esses termos de comunista para lá e para cá, que ultimamente a gente tem visto tanto, e foi, de repente, uma coisa utópica. Não foi implantado em nenhum local. Existe, de repente, o capitalismo de Estado, o socialismo de Estado, tá? Bem, então, Revolução Russa, implantação do socialismo no mundo, tá? Depois vieram outros países que vieram adotar esse regime. Cuba, na Revolução Cubana, a China com Mao Tse-tung. Então, foram outros países que foram adotando também. O texto do Pet fala aqui, vamos ler aqui, gente, regime czarista, remanescente despótico. Até o início do século XX, como estava falando, a Rússia era um estado integrante do império governado por czares, que ainda se legitimavam no poder, fundamentado no direito divino dos reis. É aquele poder antigo, onde o rei estava lá porque ele tinha o direito divino, é como se Deus quisesse ele tinha o poder como se fosse um Deus, tá?
Um regime de governo autocrático, intolerante, tá? Dirigido pela dinastia Romanov. Vocês que gostam de Netflix aqui, aí, a maioria gosta e assiste muito, tem uma série que chama Os Romanov, que fala dessa dinastia, é muito interessante, e conta a história de vida do Nicolau II, sua família, e todo o processo de germinação da Revolução Russa, tá? Então, a dinastia Romanov era amparada socialmente pela nobreza, nobreza bem feudal, né, de origem rural, pela burocracia do Estado e pelas forças do exército, tá? Tá faltando algumas coisas aqui, gente, forças, tá? Tá faltando uma cedilha aí. A repressão aos opositores do regime russo era conduzida pelaquela política que eu falei, a polícia política ucrana. Então, perseguia mesmo. O vasto Império Russo era constituído por 170 milhões de habitantes. A Rússia é muito grande em território, tá? É muita gente. Já naquela época era 170 milhões. A gente vai ver hoje que hoje, no Brasil, a gente está na faixa de 210 milhões ou 240, eu teria que verificar isso. Naquela época já era 170 milhões, então é um país muito grande, né? Com muitos habitantes. Das mais diferentes etnias, culturas e nacionalidades. A estrutura social era eminentemente agrária, por isso que a gente fala, e a base, feudal, foi mantida pelos dirigentes do regime até meados do século XIX. Olha como é que estava atrasado. Quando só então, em 1861, seria abolida a servidão, a servidão no país. Falta do expressivo contingente populacional, cerca de 80% eram compostos por camponeses. Gente, a maioria tudo no campo, que viviam no completo estado de miséria, passando fome, sem acesso direto à terra, explorados pelos kulaks. Os kulaks seriam os proprietários, os latifundiários, os proprietários de terras, né, de agrícolas. Então, essas pessoas, 80% eram tudo empregadas desses kulaks, que exploravam a gigantesca oferta à mão de obra rural. Porque, 170 milhões de pessoas, tinha um pessoal na cidade também? Tinha, mas a maioria, 80%, tudo no campo. Então, eles tinham muita mão de obra. Então, essas pessoas passavam muita dificuldade, porque aí os caras determinavam o que pagava, tá? Então, nessa época, tinha muita fome na Rússia, tá? Então, vamos lá. Analise o texto. No caso do fim o texto do PET aí, tá, gente? No caso do fim da servidão, decidido a 18 de fevereiro, de 1861, o Alexandre II, ele decidiu acabar com a servidão e libertou 40 milhões de camponeses, sem alterar substancialmente a estrutura fundiária tradicional, evitando o confisco generalizado e a redistribuição de terras, como reivindicavam os diversos movimentos populares russos, tá? Mesmo a compra por parte do governo, o que aconteceu, gente? O governo comprou, né, as terras lá de propriedades daqueles kulaks, né, de propriedades que seriam distribuídas aos trabalhadores rurais. Ele tirou dos kulaks, comprou livres dos nobres, né, rurais livres dos nobres, não conseguiu a simpatia popular. Pois as propriedades eram entregues às aldeias, né, que por sua vez repassavam os lotes aos camponeses mediante indenização ao Estado. Então, tirou lá daqueles kulaks, dos grandes proprietários de terra, mas, ao mesmo tempo, começou a indenizar o Estado. As pessoas que estavam com essas terras aí para trabalhar, elas tinham que pagar uma indenização ao Estado em prestações durante 49 anos, transformando-os na prática em verdadeiros servos do Estado. Então, eles saíram dos kulaks. Olha, ele acabou com a servidão. Só que eles passaram a ser o quê? Escravizados, servos do Estado. Então, saiu de uma mão e foi para outra. Não mudou nada. Era um quadro de estímulo à tensão social. O pessoal começou a ficar, né, tenso. Enquanto isso, Lenin lá,
os que estavam fomentando a Revolução Socialista trabalhando, tá? O tema de Lenin era pão, paz e terra, né? Então, era comida, pão, paz, que vivia, né? Em revoltas, né? E terra para os trabalhadores, né? Já que muitos desejavam bem mais que o conseguido, o czarismo optava por quase nada ceder reivindicações nacionais. Então, foi assim, um presente de grego, que a gente pode dizer, tá? As perguntas, gente, por que a política orientada para os trabalhadores rurais na gestão de Alexandre II, né, que foi abolir a escravidão, não atendeu plenamente o conjunto desse grupo social, gente? É só ler no texto, ó. Então, é o que eu falo, esse PET, ele vem com os textos grandes, aí tem gente, Marcela, tem muita preguiça de ler, entendeu? Aí prefere vir nas correções e copiar. Mas assim, se você ler os textos lá, os textos dos PETs, as respostas que eles fazem, tá tudo naquele texto que você leu, né? Então, ó, no caso aí, por que a política orientada para os trabalhadores rurais na gestão de Alexandre não atendeu plenamente? Porque ele libertou 40 milhões de camponeses sem alterar substancialmente a estrutura fundiária tradicional. Não mudou muita coisa, evitando confisco generalizado e redistribuição, de terras, como reivindicavam os diversos movimentos populares. Ele evitou. Mesmo a compra por parte do governo, de propriedades que seriam distribuídas aos trabalhadores rurais livres dos nobres, não conseguiu a simpatia popular, pois as propriedades eram entregues às aldeias, que por sua vez repassavam os lotes aos camponeses, mediante indenização ao Estado em prestações durante 49 anos. Saiu de uma coisa ruim e entrou em outra coisa ruim também. Não mudou nada. Então, pergunta 2. Apesar de assegurado o fim da servidão, o czar Alexandre II evitou o confisco generalizado e a distribuição de terras, como reivindicavam os diversos movimentos populares, né? Não queriam que as terras fossem confiscadas e queriam que a redistribuição de terra fosse feita às pessoas, aos colonos. Os movimentos populares que lutavam pelos direitos dos trabalhadores, eles reivindicavam isso. Ele não atendeu. De que maneira se explica a transformação dos trabalhadores rurais em servos do Estado? Gente, olha que resposta. Não houve mudança na situação dos trabalhadores, pois esses se libertaram dos kulaks, sim, que eram os proprietários agrícolas, mas continuaram sendo o quê? Prejudicados pelo Estado, sendo trabalhadores praticamente servos do Estado. Então, trocou gato por lebre aí. E isso foi fomentando o que mais? Foi fomentando uma revolução. E quem venceu essa revolução? Texto 2, os textos. Não nos é possível, olha só, olha como é que vivia um operário russo. Não nos é possível ser instruídos, porque não há escolas. E desde a infância devemos trabalhar, então, assim, trabalho infantil, tá? Devemos trabalhar além de nossas forças por um salário ínfimo. Quando desde os 9 anos, aqui, criança trabalhando, somos obrigados a ir para a usina, o que nos espera? Nos vendemos ao capitalista por um pedaço de pão preto, guardas nos agridem, a socos e cacetadas para nos habituar à dureza do trabalho. Nos alimentamos mal, nos sufocamos com a poeira e o ar viciado, até dormirmos no chão, atormentados pelos vermes. Declaração de um operário russo, tá? Olha a situação que eles viviam. Isso era fato que ia se transformar numa revolução, tá? Quem que vai viver dessa forma, gente? Aí o outro texto, o segundo texto. Majestade, nós
os operários da cidade de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos velhos, pais inválidos, viemos a Vossa Majestade, aí já está pedindo, está fazendo uma súplica ao rei, ao czar, né? A procurar justiça e proteção. Nos proteja, czar. Caímos na miséria, oprime-nos, sobrecarrega-nos de trabalho esmagador, insulta-nos. Ninguém reconhece em nós o homem, somos tratados como escravos, que devem aguentar pacientemente seu amargo destino e calar, majestade. Somos aqui mais de 300.000, todos homens somente pela aparência, pelo aspecto. E é aqui que estamos procurando nossa última salvação. Tipo assim, czar, nos ajude, melhore a nossa vida. Não recuse a proteção do seu povo, tire-nos do túmulo do arbítrio, da miséria, da ignorância. Isso foi uma petição dos operários ao czar. Então, o pessoal trabalhava muito, né? Pediram um texto pedindo melhoras para ele. Então, ó, como se caracterizava a situação do operário russo no período que precede a Revolução Socialista? Gente, aí você vai lá naquele primeiro texto, ó. Não havia escolas, ó, tudo na resposta do PET. Ó, não havia escolas. E desde a infância trabalhavam, além de suas forças, né? Deixa eu fazer uma cedilha aqui. Por um salário ínfimo. Quando desde os 9 anos somos obrigados a ir para a usina, se vendiam os capitalistas por um pedaço de pão preto, essa situação. E a segunda pergunta, explique segundo a petição de 1905, qual a expectativa desses trabalhadores em relação ao imperador da Rússia? Que é aquela petição lá deles pedindo, né? Que tem a ver muito também com o Domingo Sangrento, que eles foram lá todos fazer a reivindicação. E o que czar fez? Mandou metralhar um monte de gente morreu pisoteada, morreu mais de 3.000 pessoas. Procuravam justiça e proteção. A resposta, pois eram tratados como escravos. Buscavam uma salvação e uma vida melhor, livre da opressão e do trabalho, tá? Muito fácil. Barulhinho aqui é os gatinhos brincando nas caixas, tá, gente? Não leve em consideração, não. Gente, é isso. A Revolução Russa foi isso. Depois veio um movimento, Lenin toma o poder, a força, tá? São vários fatores. A Revolução Russa não é só isso. O PET abordou uma forma, né, mais superficial, pegou esses fatos aí. Mas a Revolução Russa, se vocês se interessarem, estudem ela tem várias fases. Quem chega ao poder são o grupo radical de Lenin, tá? Eles instituem a Revolução Socialista, depois, mais tarde, assume Stalin, e aí se torna uma ditadura socialista, mas mataram, né? Eles mataram toda a família do czar. Então, nessa série Romanov, vocês veem isso. Ele é morto, ele, as filhas, o filho, a esposa, eles metralham tudo. Então, tipo assim, foi a força mesmo. Tiraram e aí houve várias intervenções econômicas, planos econômicos. Depois eles adquirem também uma política de chegada ao capitalismo também, tá? Então, é muito interessante a Revolução Russa, não é apenas isso que a gente abordou no PET, mas é para vocês entenderem como é que era a situação do operariado no regime czarista antes da Revolução, tá? Então, eu estou deixando aqui, estudar não é obrigação, gente, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução, é construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Então, o terceiro ano, esse ano ficou muito louco, né? Eu sei que vocês estão tendo várias dificuldades, são várias matérias de assimilar tudo, mas vai ter o Enem, né? O ano que vem. Vocês vão se preparar, precisam se preparar para conseguirem fechar esse ciclo de estudos, para conseguirem pegar o diploma de vocês e não desistirem, tá? Como eu estou falando nos outros vídeos, estudar hoje já é difícil você conseguir coisas mesmo estudando, tá? Porque o mercado está muito competitivo.
principalmente com essas novas mudanças que a gente está vendo aí dessa pandemia, as coisas podem mudar, né? As formas de trabalho podem vir a ser modificadas e a gente tem que se adaptar. Então, quem estuda tem mais possibilidade de concorrer. Agora, quem não estuda nada, que não está nem aí para nada, aí já fica mais difícil. A tendência é a exclusão, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Eu vou fechar aqui só o slide. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco a Revolução Russa, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada. E semana que vem estamos no PET aí, resolvendo as questões do PET 3, tá? Mesmo que vocês não tenham aula de história na Rede Minas, o PET de história continua, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, terceiro ano.